Fala pessoal, agora é hora da gente falar sobre o Teorema de Tales. Segue o jogo. O tema da aula de agora é o Teorema de Tales, né? Um teorema que envolve ali retas e proporcionalidade de segmentos. Olha só, para começar a falar do Teorema de Tales, a gente precisa de alguns conceitos iniciais. O primeiro é o conceito de retas paralelas. São retas que não possuem intersecção, né? Ou seja, são retas que não possuem pontos comuns, certo? Olha o exemplo aqui, ó, a reta R e a reta S, certo? A gente tem um pedaço delas aqui que dá essa ideia pra gente de que elas não têm pontos em comum, né? A notação que a gente usa para garantir que R e S são paralelas é essa daqui, né? R paralela a S, beleza? Próximo conceito é o conceito de feixe de retas paralelas. Um feixe de retas paralelas é um conjunto de retas paralelas entre si. A gente vai considerar pelo menos 3 retas que sejam paralelas entre si, né? Nenhuma delas tem ponto em comum. Representei aqui, ó, por R1, R2. Os 3 pontos aqui dão uma ideia de uma quantidade indeterminada, né, de retas infinitas, até chegar numa certa reta N, beleza? Todas elas paralelas entre si. Próximo conceito é o conceito de retas transversais. São retas que intersectam um feixe de retas paralelas, beleza? Olha o exemplo aqui, ó. As retas A, B e C, em verde aqui, ó, são retas paralelas, né? Tá aqui a anotação para dizer que elas são paralelas. As retas T e U, vocês reparam comigo que elas estão intersectando esse feixe de retas paralelas? Elas são o que a gente chama de retas transversais, beleza? O que o Teorema de Tales diz pra gente? Um feixe de retas paralelas determina sobre retas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Olha só, tá aqui o nosso feixe de retas paralelas, né? No exemplo aqui ele é composto por R1, R2 e R3, certo? As transversais, uma que eu chamei de T e a outra eu chamei de S. E dessa vez eu marquei aqui, ó, os pontos de interseção das transversais com cada paralelo. A primeira reta transversal T tem a interseção com R1 no ponto A, com R2 no ponto B e com R3 no ponto C. Para a reta S, R1 a interseção é o ponto D, R2 a interseção é o ponto E e R3 a interseção é o ponto F, beleza? O que são segmentos correspondentes? São segmentos determinados nas transversais pelas mesmas paralelas. Por exemplo, ó, o segmento AB aqui, ó, ele é determinado na transversal T pela reta R1 e pela reta R2. Na reta S, ó, o segmento DE, ele também é determinado pelas paralelas R1 e R2, beleza? Assim, ó, como BC é determinado por R2 e R3, né, na reta T, EF também é determinado por R2 e R3 na reta S, beleza? Esses são os segmentos correspondentes, ó. Bem como esse grandão aqui, ó. AC é determinado por R1 e R3 na reta T e DF também é determinado por R1 e R3 na reta S, beleza? Esses segmentos correspondentes, eles são proporcionais, ou seja, se eu divido as medidas deles, o resultado é sempre igual, né? Eu posso dizer que é igual a uma constante ali, né? E chamar essa constante de proporcionalidade. Mas aqui eu só coloquei o seguinte, ó. A medida do segmento AB dividida pela medida do segmento DE é igual BC, né? A medida do segmento dividido por EF, que é igual a AC dividida por DF. Se você olhar aí, ó, eu estou sempre dividindo um segmento pelo segmento correspondente da outra transversal, beleza? Olha só o exemplo 1 ali, ó. As retas A, B e C são paralelas, beleza? Eu quero determinar o valor de x ali, ó. Então aqui A, B e C, duas transversais, tá? Não identifiquei por nenhuma letra as retas transversais, mas não tem problema não. Só que olha só, a medida desse segmento aqui, ó, é 4 em unidades de medida, tá? A medida desse outro segmento é 5, né? Seja lá qual for a unidade de medida também, né? O importante é que todos tenham a mesma unidade. Esse segmento aqui, ó, ele tem valor x, né? Tem medida x. E o outro segmento, medida x mais 2. Como as 3 retas A, B e C são paralelas, e eu tenho as 2 retas transversais aqui, os segmentos correspondentes são proporcionais. Ou seja, 4 dividido por x, que eu simbolizei nessa razão aqui, ó, tem que ser igual a 5 dividido por x mais 2. Essa é outra razão. Se eu tenho uma igualdade de razões, eu tenho o que a gente chama de
proporção, né? E eu posso fazer aquela multiplicação cruzada, né? Que é a propriedade fundamental das proporções. Você viu lá desde o 7º ano, beleza? Faz a multiplicação cruzada. 4 vezes x mais 2, né? Ó, repara que o 4 está multiplicando toda essa expressão. E 5 vezes x. Se você aplicar a propriedade distributiva ali, somar e subtrair termos correspondentes, ao final você vai obter que o seu valor de x vale 8, beleza? Aí ó, eu tenho aqui 4 está para 8, assim como 5 está para 10, né? Se eu divido esses dois aqui, ó, 4 dividido por 8 dá meio. 5 dividido por 10 também dá meio, né? E a gente vê que o teorema vale. O segundo exemplo é um caso particular de retas transversais que se cruzam, tá? Quando elas cortam o feixe de retas paralelas. Olha só, como que eu vou montar a minha equação para resolver e determinar esse valor de x aqui, ó? Eu tenho esse segmento de medida 3 e esse segmento de medida x, né? Ambos são segmentos dessa primeira transversal aqui. O segmento de medida 4 e o segmento de medida 6 são segmentos da outra transversal, tá ok? Qual é a estratégia que alguns professores usam aí para resolver esse tipo de questão? Eu vou fazer uma reta que eu vou chamar de reta gêmea de uma das duas transversais, de modo que eu não veja a interseção dela com a outra transversal. Vamos supor que eu faço aqui, ó, uma cópia dessa reta bem aqui, ó. Certo? Tem a interseção aqui com a primeira reta, mas ela está fora do feixe de retas paralelas. Isso que importa pra gente, tá? Se ela é uma cópia, apesar do meu desenho não ter sido tão fiel, se ela é uma cópia dessa reta aqui, ó, esse segmento aqui tem medida 4. Esse segmento aqui, ó, tem medida 6, certo? Se eu excluo essa transversal, eu tenho essa transversal aqui e essa outra transversal ali, as duas intersectando o feixe de retas paralelas, né? E eu percebo que 3 dividido por 4 tem que ter o mesmo valor de x dividido por 6 sobre 6, certo? Novamente eu tenho uma igualdade de razões ali, né? Se eu faço a multiplicação cruzada, como resultado eu vou obter que x é igual a 9 sobre 2. Pode fazer as contas aí e conferir, ou 4,5. Tudo isso em unidades de medidas aí, né? Desde que todo mundo esteja na mesma unidade, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí e a gente se vê na próxima aula. Valeu!